alcançada pela palavra de Deus. E eu gostaria de ler um texto com todos vocês, que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 1. Nós estaremos lendo o versículo de 1 a 3, leremos o versículo de número 5, versículo 7, o 8 e o 9. Então, Josué, capítulo 1, versículo do 1 ao 9. Não leremos o 4 e o 6 só para uma questão de ganharmos tempo na leitura. Diz assim a palavra de Deus. Eu estarei lendo o primeiro e vocês vão lerem o segundo e nós vamos alternar até chegarmos ao versículo de número 9. E o 9 todos nós leremos junto. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo 5. Aleluia. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Verso 8. Vamos todos 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Glória a Deus. Podeis assentar, meus amados. Nós também estaremos. Também as outras classes poderão irem para as suas salas para que vocês tenham o ensino da palavra de Deus dentro de cada lição. A classe dos jovens, a classe dos adolescentes poderão estar indo para as devidas salas e os demais estaremos aqui acompanhando esse texto. Meus irmãos, você que me acompanha também pela primeira vez, nós iniciamos este terceiro trimestre com o estudo relacionado a tempos de conquista, fé e obediência no livro de Josué. Na primeira aula nós fizemos uma aula introdutória e hoje nós estaremos entrando no primeiro capítulo, onde nós vemos aqui o título dessa lição, o chamado de um líder. O chamado de um homem de Deus. Nós vamos ver que Deus, ainda hoje, chama homens e mulheres para realizarem a sua obra. E nós podemos dizer como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus quer te usar, Deus quer te enviar. E nós vamos aprender algumas verdades, meus irmãos, dentro desse texto, algumas verdades espirituais, e nós vamos ver alguns aspectos morais que é necessário que se encontra na vida do homem e da mulher que quer servir a Deus com sinceridade, e a pessoa que Deus irá usar. Então, no versículo 1, nós encontramos: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num,
servo de Moisés, dizendo que Moisés havia falecido. Então nós aprendemos aqui nesse primeiro versículo que ninguém é insubstituível. Há um tempo para todo propósito. Moisés foi um grande homem diante de Deus, no sentido de se colocar em obedecer tudo aquilo que Deus propôs para ele. Foi o legislador de Israel, o grande libertador. Mas nós vemos, meus irmãos, que a vida, ela é passageira. Então, tudo que vier a nossas mãos para ser realizado, nós devemos fazer com todas as nossas forças. Devemos fazer com todo o nosso coração, com todo a nossa, ter uma atitude de amor, de gratidão, de obediência àquilo que Deus estabelece. É o que está escrito lá em Provérbios. Porque para o além, meus irmãos, depois que nós partimos dessa vida, não há mais tempo, não há mais obra, não há mais oportunidades. Então, o tempo presente que nós temos, vamos nos agarrar a ele, vamos fazer a obra, fazer a vontade de Deus, vamos, como diz o cântico, vamos amar mais, vamos ser mais perdoador, vamos nos envolver mais com as coisas de Deus, no relacionamento para com o amor, para com o nosso próximo, porque o tempo finda. E o tempo de Moisés chegou. Chegou a hora dele terminar o que? A sua carreira. Só que a obra, ela continua. A obra, ela é de Deus. E Deus usa homens e mulheres para realizarem o quê? A sua obra. Só que o tempo de cada um, ele chega ao final. Nós estamos vendo nesses dias alguns pastores partindo para a eternidade, né? É que chegou o seu tempo. E o novo tempo se levanta na vida o que de outras pessoas. E nós precisamos aprender essa verdade. Então, um novo tempo chega para Josué. Josué nasce no Egito, diante da perseguição, da aflição ali dos egípcios. Ele era o primogênito da casa do seu pai, ele era filho de Num, neto de Elisama, da tribo de Efraim, da casa de José. Ele nasce ali no meio da aflição, e ele, por ser o primogênito da sua casa, ele alcança uma grande salvação ou libertação, porque ele viu que um cordeiro foi morto, e o sangue foi derramado, e foi colocado nos umbrais, nas hates ali da porta, e ele naquela noite, ele teve um grande livramento do Senhor para a sua vida, porque todo primogênito haveria de morrer se não tivesse o sinal do sangue na porta. E Josué, ele parte com o povo ali do Egito, na liderança de Moisés. E nós vamos ver que Josué, meus irmãos, ele era apenas um do povo, ele era um escravo. Mas quando continua a marcha, ele se apega a Moisés e se torna o quê? Um serviçal, se torna um servo. Então nós vamos ver que ninguém irá chegar na obra de Deus, porque a liderança humana, ela só vem por algumas particularidades relacionadas à intelectualidade, à capacidade, mas na parte espiritual vai muito mais além do que isso. Josué era apenas um homem simples do povo, mas ele começou a andar com o homem de Deus. Ele começou a ter experiência com Deus. Então não importa a posição que a pessoa seja, que ele desempenha, mas se ele começa a andar com Deus, algo, meus irmãos, tremendo irá acontecer na sua vida. Algo milagroso vai se manifestar diante da sua caminhada. Josué torna-se um serviçal de Moisés. Então nós aprendemos que ninguém chega a uma posição se não aprender a servir. Jesus mostrou esse exemplo.
que quem quer ser maior precisa aprender a ser servo de todos. E o texto, ele é lindo, ele é maravilhoso. Josué era servo de Moisés. Interessante, Moisés, mesmo ser um líder, um homem escolhido por Deus, o texto fala, versículo 1, e Moisés era servo do Senhor. Moisés era líder ali, príncipe no Egito. Mas para que ele fosse usado por Deus, ele tem que aprender a ser servo. E Moisés foi ser servo na casa de Jetro. Moisés foi servo de Jetro, antes de se tornar servo do Senhor. E Josué, antes de ser usado, era servo de Moisés. Então todos nós sempre seremos um servo, independente da posição que nós estejamos ou desempenhamos, meus irmãos. Nós não podemos perder esse aspecto, porque o servo é aquele que obedece, é aquele que é fiel. E Josué, quando ele foi desafiado, nós vamos ver a fidelidade dele para com Deus e para com Moisés. Porque quando Moisés, ele precisa de um homem para colocar no campo de batalha, para guerrear contra os amalequitas, nós vamos ver que quem se apresenta e quem Moisés vê ali para que seja usado ali naquela batalha foi Josué. Então Josué não se afrouxou diante do dia da angústia, diante da batalha que haveria de ocorrer ali contra os amalequitas. Ele foi para o campo da batalha. Quando Moisés precisou de um homem, de 12 homens para espiar a terra, Josué era um deles. Josué era uma pessoa que estava pronta, que estava disposta a servir. Ele se colocou à disposição. E quando ele se colocou à disposição, Deus começou a elevar Josué, a colocar ele numa posição de destaque. E Moisés, antes da sua morte, ele entende isso. Lá em Deuteronômio, meus irmãos, capítulo 34, versículo 9, está escrito: e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Então Moisés viu a aptidão, viu o desejo de Josué em querer a servir. E ele vai mudar o nome de Josué, porque Josué, meus irmãos, o nome dele era Oséias, que significa salvação. E Moisés, por ser um profeta de Deus, ele entende. E ele muda o nome de Oséias, porque ele já havia entendido que Deus estava chamando Josué para uma grande obra. E ele muda o nome de Oséias, que é salvação, para Josué, que é o Senhor é a minha salvação. Porque ele tornaria o quê? O salvador do seu povo, levando o povo à terra da promessa, conquistando ali aquilo que Deus havia prometido a Abraão, Isaque, Jacó e a nação de Israel. Moisés morreu. Josué, ele é chamado. Por que ele é chamado? Porque aprendeu o caminho da obediência. Deus não tem compromisso com o desobediente. Melhor é obedecer do que sacrificar. Deus estabeleceu Saul como um rei de Israel. E Saul entrou pelo caminho da desobediência. E nós vamos ver qual é o fim que ele tomara nesse caminho que ele entrou. Então Deus exige dos seus servos, daqueles que estão fazendo, daqueles que querem fazer a sua obra, que obedeçam a sua palavra, que obedeçam a sua vontade. E que seja fiel que é a sua liderança. Porque houve amotinação,
mas Josué se manteve ao lado de Moisés. Ele aprendeu a ser leal a Moisés e fiel a Deus. Porque Moisés, quando pede um relatório da terra para os 12 espias, nós vamos ver que 10 deles tiveram um relatório pessimista. Não acreditaram na promessa. Não acreditaram naquilo que Deus havia estabelecido. Mas Deus é fiel e Josué acreditou nisso. Por isso, da geração adulta de 20 anos para cima, somente Josué e Calebe vão entrar na terra, porque eles ousaram acreditar em Deus e nas suas promessas. Vê como Deus tem promessa para o seu povo. E só vai alcançar aqueles que forem fiéis, aqueles que obedecerem a sua palavra, aqueles que acreditarem nas promessas de Deus. E nós chegamos ao primeiro título da nossa lição, o primeiro item, o novo tempo. O novo tempo é chegado. O novo tempo chega para todos nós, meus irmãos. Uma nova casa, um novo emprego, né? Uma nova oportunidade. Nós sempre vivemos diante de oportunidade, diante de desafios. Nós aprendemos essa verdade. E o desafio agora, ele é apresentado a Josué. Moisés morreu e chegou o tempo de Josué assumir a liderança. Então há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há tempo para todo propósito. O tempo chega e a oportunidade chega para todos. Mas o sucesso vai depender de como nós nos agarramos diante das oportunidades que surgem. Josué, ele não usou de trapaça, não usou de artifícios para poder subir, mas ele esperou o quê? O tempo de Deus. Porque é o nosso tempo, é o tempo cronológico, o tempo cronos. É o tempo do segundo, minutos, dias, meses, anos, mas há o tempo chamado tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Deus nunca perdeu o controle do tempo. E quando chegar o tempo certo, Deus eleva, Deus abate, Deus faz acontecer quando chega no seu tempo. Nós não podemos nos apressar, porque embora as pessoas até tentam nos influenciar, até mesmo dentro da igreja. Nós vemos no caso de Davi. Davi havia sido ungido rei, mas não chegou o tempo dele assumir o trono. E Saul estava perseguindo Davi. E Davi se esconde numa caverna. E nós vamos ver que Saul vai entrar dentro daquela caverna. E Davi tem a oportunidade de matá-lo. E o texto vai dizer, alguém vai dizer: eis o tempo de Deus. A oportunidade que Deus te deu para que você venha matá-lo. Davi entendeu que aquele era o tempo dos homens, não era o tempo de Deus. E ele não usou, meus irmãos, entrar no tempo cronos, mas esperou o tempo Kairos, o tempo de Deus. Josué sai do Egito, caminha 40 anos ali no deserto, sendo fiel e obediente, e o seu tempo e a sua hora chegou. O tempo e a hora chega para todos. E se nós estivermos, meus irmãos, na brecha, Deus vai nos usar quando chegar o tempo, o momento oportuno de Deus realizar em nós a sua obra, a sua vontade, o seu querer. Nós temos que entender esta verdade. Nós não podemos atropelar o tempo de Deus, porque vivemos uma geração micro-ondas, que é tudo pronto. Mas Josué foi formado na escola do deserto. 40 anos de treinamento ao lado de Moisés. O tempo chegou. Ele estava maduro, estava experiente,
havia aprendido muitas coisas com Moisés, e agora chegou o momento. E quando chega o momento, nós temos que tomar uma atitude agora. Olha o versículo de número 2. Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora. Então Deus está dizendo para ele, a oportunidade chegou. Agora você precisa tomar o quê? A iniciativa. Você precisa tomar o comando. Então nós vamos ver, meus irmãos, que os homens de Deus, eles passam, mas a sua obra continua. E Deus não abandona aqueles que são seus. Muitos vão passar, irão, alguns virão, mas a obra é de Deus, a obra não é do homem, a obra é de Deus. E Deus leva ele a se colocar, meus irmãos, na posição. Não podemos ficar na posição de comodismo, porque tem alguns que têm oportunidade, mas eles não se propõem a fazer. Aquilo que você pode fazer, Deus vai permitir que você faça. Aquilo que você não pode, Ele age. Mas aquilo que você pode fazer, você tem que fazer. Porque tem pessoas que querem fazer a obra, mas não se dispõem, não se levantam, não se apresentam para serem usados, não se apresentam para que Deus venha operar na vida dele. Chegou, irmão, está difícil aqui. Não tem oportunidade, não tem oportunidade. Eu falei, meu amado, nós temos mais de 15 congregações aqui na cidade. Eu te garanto, se você... Não, mas eu não... As congregações são dias diferentes. É quarta, sexta, tem oportunidade. Os irmãos estão clamando por ali, por pessoas que vêm auxiliar. Mas quer cantar é na sede. Quer pregar é na sede. Quer fazer alguma coisa é na sede, irmãos. O campo é grande, a seara é enorme. Deus conta comigo e conta com você. Não podemos ficar olhando para o vento. Quem olha para o vento não semeia, mas temos que colocar a mão na obra, ou melhor, colocar a mão no arado. Temos que nos colocar na brecha e temos que ir avante. Deus diz para Josué, levanta, rapaz. Agora é o seu tempo, é o seu momento. Moisés morreu, chegou o tempo de você tomar uma atitude. Quero ser dirigente do círculo de oração, mas não vem nos cultos de oração. Quero ser professor da escola dominical, não vem na escola dominical. Quero ser diácono, mas não se apresenta como cooperador. Se alguém quer fazer, precisa se apresentar, precisa se dispor. E Deus está dizendo, o seu tempo chegou. Levanta agora, Josué. Toma o quê? Uma iniciativa. Tenha fé, acredite. Deus já havia falado para Moisés, Moisés já havia imposto a mão sobre Josué, mas agora quem fala é Deus. Lembrando que Moisés colocou as mãos, mas foi Deus que escolheu, foi Deus que levantou, foi Deus que falou para ele, a Josué. Então chegou o momento, meus irmãos. Tenha a iniciativa. Deus diz para ele, passa este Jordão. Passar, meus irmãos, significa romper com o imobilismo, com a inércia, com a apatia, mas caminhar. É o que Deus havia dito para o povo lá atrás. Quando chegou no Mar Vermelho, o povo tudo murmurando, reclamando.
E Deus fala para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche, porque o milagre quem faço sou eu. Tem gente que só vê o problema, só vê a dificuldade, só vê o obstáculo, só vê a barreira. Deus diz: fala para o povo marchar. Quem abre o mar é Deus. Quem derruba as muralhas é Deus. Se nós nos marcharmos, obedecermos, Deus fará proezas. Deus fará milagres. Deus vai agir. E Deus está dizendo para Josué, né? Passa, você levanta, agora você caminha. Né? Tome uma iniciativa. Chegou o quê? O momento de adentrar, de alcançar a promessa, de tomar posse daquilo que Deus havia prometido. O momento é este, o tempo é este. Porque tem gente que não entende. Quando Jesus começa a semear, a falar sobre a semeadura, os discípulos vão dizer, né? Que ainda não era tempo. Jesus: olha, vocês estão olhando para o tempo, estão dizendo que ainda há 4 meses para se ceifar, para a cega. Mas eu quero dizer que os campos já estão brancos. Quando Deus nos chama, tudo já está preparado. Ele só tinha que caminhar, tomar a posição. E agora, meus irmãos, item 2, conselhos para a conquista. Próximo slide. Não despreze ninguém. Deus quer salvar a todos. Deus quer abençoar a todos. Ah, irmãos, Deus só abençoa fulano, Não, Deus quer abençoar a todas as pessoas. A todos aqueles que são seus. O desejo de Deus é salvar todos os homens. Que todos possam chegar ao caminho. E quando Deus diz para Josué: olha, passa este Jordão, tu e todo este povo. Deus está dizendo: ajude os outros a caminhar. Ajude os outros a acreditar. Porque tem gente que só vem com palavras negativas. É pessimista. Se você não pode ajudar, meus irmãos, fique calado. Vai orar pelo menos. Mas não tente dificultar aqueles que querem caminhar, aqueles que estão andando. Ajude o caído, ajude o fraco, ajude aquele que está angustiado, aquele que está necessitado. Nós somos chamados para ajudar uns aos outros. Sabemos que a salvação, ela é individual, só que a bênção, ela é derramada quando há comunhão, quando há união, quando os irmãos estão unidos um ao outro. Nós somos igreja, somos uma família. O nosso propósito é chegar ao céu. E precisamos de ajudar uns aos outros. Não despreze ninguém. Deus, meus irmãos, não quer grupinho. Deus tolera esse tipo de coisa. Os grupinhos. Isso aí é manobra demoníaca, satânica. Nós vamos ver na igreja de Corinto, havia o quê? Esse tipo de coisa, os grupinhos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Eu sou de João. Eu só ajudo se for... Irmãos, a obra é de Deus. Nós somos a mesma família. Se um vence, todos se alegram. Se um está perdendo, nós temos que ter a empatia também para com aquela situação, com aquela posição do irmão. Deus está dizendo para ele, alcançar para todos, os grupinhos, meus irmãos, não pode existir isso em nosso meio. Não é isso que acontece? A gente vemos
E dentro de uma casa não pode ter os filhos predileto, o favoritismo. É claro que tem aqueles que vão se desempenhar mais, porque tem alguns que querem, mas fiquem parados. Mas não pode ter isso dentro do reino de Deus. Então nós vemos aqui os conselhos para não despreze ninguém. Não esqueça o quê? De Moisés. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Olha que coisa tremenda. Como eu fui com Moisés, versículo 5, eu serei contigo. Moisés deixou um legado que não deveria ser esquecido. Um legado de obediência, um legado de fé, um legado de confiança a Deus. Um homem que amava o seu povo. Nós vamos ver que quando Deus fala para Moisés, Moisés, eu vou fazer de você um novo povo. E nós vemos aquela intercessão de Moisés, aquelas pessoas que estavam criticando, que eram murmuradores, que estavam se levantando. Mas Moisés queria que todos chegassem ali na terra prometida. E Moisés deixou um legado. Qual é o legado que nós vamos deixar para as próximas gerações, se tiverem? O que vão dizer de ti? Seja um líder como foi fulano. Moisés é lembrado aqui. Deus diz para ele, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus está dizendo que Moisés foi um homem obediente, foi um homem que serviu a Deus, que se entregou para que Deus o usasse. Então Josué não poderia esquecer desse legado. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, dos marcos que foram colocados dentro da igreja, os marcos antigos. Eles não podem serem retirados. Então Deus operou, falou e usou Moisés. Da mesma maneira Deus está dizendo, assim como eu fui com Moisés, que eu usei, eu operei, eu falei com ele, cara a cara, eu vou também ser contigo. Assim como Deus usou os homens do passado, Deus usou as mulheres do passado, Deus quer te usar da mesma maneira. Deus quer agir na sua vida da mesma maneira. Porque a história que foi escrita não foi somente para ser história, mas foi escrita para ser vivida, para ser praticada em nossas vidas. Paulo, escrevendo nas suas cartas, ele diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que através das Escrituras nós tenhamos esperança. Nos espelharmos nos homens e nas mulheres de Deus. Não se esqueça, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não se tratava de um novo projeto. O projeto era o mesmo. Só que o tempo de Moisés passou e agora era o tempo de Josué. E ele deveria continuar a missão. A missão ela vai continuar até a igreja ser arrebatada. E o que nós vamos fazer não é novo, é dar continuidade. Porque as pessoas passam. Hoje na escola dominical eu estou aqui, amanhã é uma outra pessoa. No círculo de oração é um, amanhã é outra.
Na direção do jovem é uma, amanhã é outra. Muda, meus irmãos, as coisas mudam. As coisas passam. Só que não podemos esquecer que a obra é de Deus. É por isso que nós temos que esperar o tempo de Deus. Porque tem gente querendo puxar o tapete um do outro. Mas a obra não é dele. E se ele estiver fazendo coisa, espera que Deus vai agir, Deus vai se manifestar. A obra é de Deus. Os homens são apenas instrumentos que Deus vai usar. Então o projeto era o mesmo, era a promessa. Versículos 7 e 8, olha só o que diz o texto. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés fez. E te ordenou. Dela não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deus está dizendo para Josué, seja fiel às minhas palavras, seja fiel aos meus mandamentos, aos meus decretos. Jesus disse, se me amais, guardareis as minhas palavras. Temos que ser fiel à verdade do Evangelho. O Evangelho é lindo, só que o Evangelho é para ser praticado, meus irmãos. Temos que ser fiel. Se a palavra apenas estiver na nossa mente, nós vamos ser um intelectual. Se a palavra estiver apenas em nossos lábios, nós seremos apenas um hipócrita. Mas se a palavra estiver no nosso coração, nós seremos um discípulo fiel ao Senhor. E Ele manifestará através de nós. Seja fiel. Não te aparte da boca do livro da lei, antes medita nela dia e noite. Então seja fiel, fale a respeito. Deus está dizendo, viva essa verdade, seja fiel a ela, mas viva. Porque o Evangelho é para se viver. Porque nós estamos aqui nesta manhã, estamos para aprender, para viver de acordo com a palavra. Uma das coisas, quando as pessoas começa a fazer o curso, algumas, curso de teologia, irmão, quero fazer para pregar, quero fazer para ensinar. Eu falei, olha, o primeiro propósito de aprender, sabe qual que é? Aprender para viver. Porque quando você aprende para viver, aí você prega. Quando você aprende para viver, aí você ensina. Quando você prega para viver, aí você é uma testemunha de Cristo. Por que aprender a palavra? Para errar menos. Para andar de maneira digna no caminho, de maneira correta. Esse é o propósito de aprender. Quero aprender para pregar, começou no caminho errado. Primeiramente, a gente aprende para viver essa verdade. No momento que nós estivermos vivendo essa verdade, aí nós vamos falar dela. Porque, como eu disse, se tivermos só na mente, vamos ser um intelectual, um filósofo. Se tiver só na boca, mas se ela descer no coração, fazer parte da essência da nossa vida, vai haver diferença naquilo que nós fazemos e naquilo que nós praticamos. Viva, pregue e medite nas Escrituras. Porque somente assim fará prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Então são 3 princípios.
que nós aprendemos, meus irmãos. Só vamos alcançar a verdadeira prosperidade. Aqui não estamos falando de bens. A prosperidade espiritual, se nós nos alimentarmos dessa palavra dia e noite. E andarmos prudentemente, como sábios, não como loucos. Paulo escreve dizendo: vede prudentemente como andais, como sábio. Né? Temos que procurar a Sofia. Né? Sofia é sabedoria. Teve uma aula que eu falei Sofia é hebraico, mas não, Sofia é grego. Aqui no calor aqui das emoções, por isso que a aula mais participativa, quando há interrupção, você dá aquela paradinha, pensa, o aluno faz a pergunta, ela é até mais edificante um pouco, porque surge dúvida, e quando é só de um lado falando e não tem a reciprocidade, não tem a pergunta, não tem o questionamento, aí se torna um pouco mais complexo. Mas quando há o feedback, o professor fala, o aluno pergunta, e a dúvida é sanada, aí nós vamos ver que a edificação, ela é manifestada. Né? Reconhecimento, compromisso e promessas, item de número 3. Reconheça o seu chamado. Quando Deus manda, meus irmãos, Ele se responsabiliza. E nós temos que reconhecer essa verdade. Porque as oportunidades, Deus vai nos dar. E nós temos que crer que é a oportunidade que Deus está dando. Deus está dizendo, não te mandei eu, não é eu que estou te mandando, Josué. Levanta e passa esse Jordão. Toma uma atitude, confie. É eu que estou falando. Se eu estou falando, eu vou me responsabilizar. Porque muitas vezes, quando nós fazemos, meus irmãos, a gente assusta, porque a oposição, certamente, ela vem. Porque Jesus deu uma ordem para os discípulos. Atravessai ao outro lado do lago. Jesus deu a ordem para eles. Atravessai o outro lado. Vamos atravessar a margem. E eles colocaram dentro do barco e iniciou a jornada. Mas do meio do caminho vem a tempestade, veio a tribulação, veio o medo, veio o pavor. Mas não foi Jesus que mandou? Então eles tinham que aquietar. E quando acordaram Jesus ali no barco, Jesus disse, homens de pouca fé, até quando eu estarei convosco, que vocês vão se apavorar dessa maneira, vão estar aí assustados? Não foi ele que deu a ordem? Se é Deus que mandou, precisa descansar. Precisa descansar. Porque Deus vai agir. Deus vai trabalhar em nosso favor. E Ele está dizendo para Josué essa verdade. Não é eu que estou mandando, não é eu que estou te enviando. Né? E aí ele fala para Josué, é eu que estou te mandando, versículo 9. Esforça-te e tem bom ânimo. Deus está dizendo agora para Josué, é eu que estou te mandando. Eu já falei para você levantar, para você caminhar. Novamente, você medita na palavra, porque se você meditar, você vai alcançar a conquista. Esforça-te. Deus está dizendo, dê o teu melhor. Dê o máximo. O que nós fazemos, meus irmãos, nós sempre temos que dar o nosso melhor. Tudo aquilo que é em nós temos que dar. No sentido de fazer a vontade,
fazer a vontade, a obra de Deus. Dá o melhor de si. Deus está dizendo para ele, não perca o alvo. Não perca o foco. Não perca a direção. É o que diz o escritor lá em Hebreus, capítulo 12. Eis que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixando todo o pecado e o embaraço que tem nos assediado, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então nós não podemos perder o alvo. O nosso alvo é ir para o céu, o nosso alvo é servir a Jesus, o nosso alvo é ser obediente ao Senhor, o nosso alvo é confiar nele, que ele estará trabalhando em nosso favor. Deus está dizendo para ele, esforça-te, não perca o foco, não se distraia no caminho, porque hoje nós vivemos num mundo de distração. Principalmente a geração mais jovem, perde muitas oportunidades, porque perde o foco, perde o objetivo, perde o propósito. Deus nos chamou para sermos adorador. Deus nos chamou para vivermos uma vida separada do pecado. Deus nos chamou para ajudar uns aos outros. E nós precisamos nos colocar na brecha, e para isso é necessário esforço. Sem esforço, meus irmãos, você não caminha. Chega de manhã, friozinho, o desejo é ficar debaixo do cobertor, não é isso? Mas nós temos um compromisso com Deus. Temos um compromisso com a sua igreja, com a sua obra. Demanda esforço. O reino dos céus alguma vez é tomado à força. Nós precisamos nos esforçar. Paulo usa uma alegoria dizendo, algumas vezes eu esmurro meu próprio corpo, para que ele venha se submeter à vontade de Deus. Porque o corpo quer descanso. A verdade é essa. Quer descanso. Né? A gente chega do serviço em casa. Né? Quer tirar o sapato, jogar do lado, não pode, porque senão a dona não Deus apuja a orelha, né? Você tem que guardar nos cantos certinho, que a mulher é mais organizada do que o homem, né? Mas a vontade é ficar ali só de bermuda, descansar, assistir um filme, né? Mas nós temos que alimentar a nossa alma. A oração, ela demanda esforço, porque o corpo quer descanso. O corpo quer descanso. Meditar exige esforço. Sem meditação, você não consegue fazer uma reflexão. Eu leio e não entendo. Mas qual é a atitude que você está lendo? Tudo isso conta. A maneira como que você vai ler. Porque a atitude do leitor, quem saber ler de uma maneira, meus irmãos, de meditação, ele vai ser mais alimentado do que o outro. Você manda ler, a pessoa lê 5 versículos. Ele leu 5 versículos. O que você entendeu daí? Não entendi nada. Faltou meditação, faltou esforço, faltou concentração, atitude com o que você vai ler.
ali, porque nós temos o quê? Um professor que está ao nosso lado, que é o Espírito Santo. Ele nos ajudará. Porque uma das verdades, o texto fala. Vocês sabiam disso? Porque tem algumas perguntas básicas que você tem que fazer quando você lê. Quando eu leio conversando. Quem é que está falando aqui? O que está acontecendo aqui? O que levou a chegar a essa discussão, a esse fato? Quando você conversa com o texto, a leitura é isso, você tem que conversar. Até parece um doido na hora que estou lendo ali. Né? Algumas vezes, minha esposa sabe, eu estou lendo com a fé, eu saio da biblioteca. Vou lá para fora, eu caminho. Até parece que eu sou outro, meu filho meu autista. Dou aquela... É que eu estou conversando com o texto. Ela sabe, esse tempo eu estava com ela. Eu deitei, o texto começou a conversar comigo. Eu falei para ela, olha, eu vou ter que ir lá agora na biblioteca. Eu vou ter que ler ou escrever, porque o texto está falando algo para mim, quer dizer, o Espírito Santo. É a maneira como se lê. Então, dê o melhor de si. Embora nós saímos um pouco do foco, mas vamos voltar aqui. Nós vemos, meus irmãos, que Deus tem promessa. Deus diz para Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, versículo 3, eu vou ter um dado. Para pisar o pé era necessário o quê? Era necessário caminhar, atravessar o Jordão e pisar do outro lado. Era necessário fazer algo. Não é aquela questão, né? Uma vez tinha aquele carro lá no Nova Estrela, aí chegou uma irmã e falou para mim, olha, é o seguinte, diz que aonde que a gente colocar a planta do pé será nossa, eu vou lá colocar a planta do meu pé no carro. Falei, irmão, o texto, a palavra não está falando disso, não. Se for todo nós, vai todo mundo lá na igreja, lá na Nova Estrela, né? Todo mundo vão colocar o pé. O carro vai ser de quem? Não é isso. Deus está dizendo, é necessário que você se esforce, que você se empenhe, que você se dedique. Porque quando há o esforço, há a dedicação, você vai alcançar a vitória, vai ter o êxito. Continuando. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Deus está dizendo que os seus inimigos iriam serem derrotados. Por que que os inimigos seriam derrotados? Porque Deus está dizendo, se você guardar a minha palavra, meditar nela, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, eu serei contigo. Os inimigos seriam derrotados, porque Deus seria com ele, por onde quer que ele andares. Eu não vou te deixar e nem vou te desamparar. Então, Deus estava dizendo para Josué, meus irmãos, a jornada ela não seria tranquila, haveria batalha. Mas Deus está dizendo, né, que ele não o abandonaria. Deus está dizendo, você não está sozinho. Você pode contar com a minha ajuda. Eu vou na frente. Então nós vemos o chamado de um líder. Deus continua hoje chamando homens e mulheres para a sua obra. Coloca o próximo texto aí. É a conclusão que nós colocamos lá. Deus ainda hoje continua capacitando homens e mulheres, olha só, que estejam dispostos a submeterem, por amor, a sua santa vontade. Por amar a Deus. Nós nos colocamos dentro da sua vontade. E Deus vai nos usar, meus irmãos. Nos usar na sua casa, nos usar na nossa família, nos usar no nosso emprego, nos usar na nossa escola, na faculdade.
se nós amarmos a Deus e nos colocarmos na brecha, Deus vai nos levantar nesse novo tempo que nós estamos vivendo, como diferencial para a geração que estamos vivendo. Depende apenas de mim e de você. O que nós queremos ser nesse novo tempo? Deus tem nos chamado, mas aqueles que se voluntariarem, com coração voluntário, Deus vai usar. E Deus fará proezas e maravilha através dele. Amém? Nós vamos estar concluindo a nossa aula dominical desta manhã, não esquecendo que hoje às 18 horas nós temos o culto de Santa Ceia. Aqueles que puderem virem, estejam na casa do Senhor para adorar, porque esse é o nosso principal culto. E aqueles que não puderam, o irmão Marcos está aqui na igreja, tem um kit ceia aí, né, irmão Marcos? Tem um kit ceia, você pode passar aqui para que você possa acompanhar o culto online, para aqueles que não precisarem, aqueles que não podem vir, viu? Porque o decreto ainda está em vigor, mas aqueles que tiverem oportunidade, não deixa de vir à casa do Senhor para adorá-lo, para participar deste memorial que Cristo deixou estabelecido para a sua igreja. Porque um dia, esse memorial será realizado lá no céu, nas bodas do Cordeiro. Amém? Vamos todos ficar de pé. Vamos estar encerrando a nossa escola bíblica dominical. Eu quero chamar aqui um dos nossos diáconos, irmão Ginei. Ele vai estar fazendo essa oração, e logo após essa oração nós estaremos dando a bênção apostólica. Irmão Solomão, tem lição aí da classe dos jovens? Acabou? Dos adultos. Os jovens que aqui chegaram é o seguinte: aqui na sede nós temos duas classes, adulto e jovem é separado, há uma lição específica para cada uma delas. E a CPAD propôs o seguinte: como eles não iriam fazer lições para esse terceiro trimestre, os jovens estudariam a lição dos adultos e os adultos estudariam a lição que foi dada na classe dos jovens. Então nós invertemos. Aqui na nossa sede, a classe dos jovens estão estudando ali a carta aos Efésios, e nós estamos estudando aqui o livro de Josué. O livro de Josué. Os irmãos da nossa classe, aqueles que querem as lições, eu posto as lições no nosso grupo, tanto em PDF, como também um slide da lição. Então, vocês podem acompanhar durante a semana. Hoje à tarde eu já devo colocar. E se os jovens também não quiserem que coloque essas lições, é só procurar a nossa secretária, a irmã Jéssica, aqui da sede, que ela pode colocar no grupo, e nós vamos estar disponibilizando ali também a lição dos adultos, que está sendo estudado na classe dos jovens, para que eles possam ali também acompanharem ali as aulas. Amém? Saúdo aos irmãos que estão presentes aqui no templo e aqueles que estão nos assistindo pela internet com a paz do Senhor. Vamos orar dando glória ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos, glorificamos e bendizemos a Ti, Senhor, por esta manhã que passamos na Tua presença. Manhã, Senhor, em que alimentamos o nosso espírito, Senhor, com a Tua palavra. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra é o caminho, é a luz para os nossos pés, Senhor. Pai, te pedimos, continua abençoando ao teu servo que está à frente desse trabalho, Senhor, o pastor José Torres, dando a ele sabedoria, Senhor, dando a ele altivez, Senhor, que ele esteja cada vez mais, Senhor, presente na tua casa, Senhor, ensinando ao teu povo. Senhor, abre, Senhor, continua abrindo as comportas do céu, Senhor, para abençoar o teu povo. Nós louvamos, glorificamos e bendizemos a Ti, Senhor. Te pedimos ainda, Senhor, que abençoe o teu povo, que mais à noite, logo mais à noite, vai estar participando do culto a Ti, Senhor. Oramos gratos por tudo, no santo nome de Jesus. Amém. Graças. Meus irmãos, levanteis as mãos.
que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito, seja hoje e sempre com todos aqueles que amam e temem a Deus. E todos dizem? Amém. Senhor Lucas. Amém. Sim.